E aí, gente, Aranha Science aqui. Hoje a gente vai pro episódio 93 do Aranha Science Podcast. E essa semana eu tô afim de falar de lógica, né? Eu vou continuar a Mises posteriormente. Mas eu sou escola austríaca, né? Mas essa aula também meio que tem a ver com o episódio do Princípio Econômico Podcast sobre praxeologia, né? Então ela meio que fala de um tema associado a isso também. Então, o livro que eu vou falar hoje sobre, e o tema, né? É o Tractatus Lógico-Filosóficos do Wittgenstein. E eu não sabia até ler o livro, era amigo do Russell, né? Russell escreveu com Whitehead O Princípio é Matemática. Não confunda com o Princípio Matemática do Newton, né? É o Matemática do Russell, do Whitehead, no século passado, sobre lógica, em vários aspectos, né? Não só isso, mas o ponto mais relevante é a lógica, né? Eu li o primeiro volume do Princípio e é bem difícil de entender porque a anotação é totalmente diferente da atual, né? Ainda não é um livro complexo. Eu tava tentando achar versões com a anotação atual, mas quando a gente lê, por exemplo, Kurt Gödel é a mesma coisa, né? Meio que difícil de se acostumar, né? Mas dá pra entender, né? Dependendo do tema, né, em si que é tratado em cada parte. É, a própria teoria dos tipos, né? Que permitiu avanços na programação. Então esse tema, de certa forma, tem a ver com linguagem de programação, sim. Também é associado ao Russell Whitehead, que chama de Type Theory. Então, é uma teoria dos tipos em relação à estrutura de linguagem em princípios lógicos, né? Nesse caso, booleanos. Então, você vai escrever em R, Python, Julia, ou C++, Assembly. Qualquer linguagem de programação você tem essa relação de linguagem, né? E no fim volta a linguagem binária na sua forma mais clara, né? Eu lembro que o primeiro contato com lógica que eu tive foi na faculdade, em 2021. E tinha um curso só de lógica, né? E lá na FECAP tinha também. Eu, na verdade, por livre espontânea vontade, li o livro do Boole, né, naquela época, né? Do George Boole. E fundou a lógica booleana, né? Que hoje é usada tanto para física clássica quanto para ponto de vista distributivo, como também na linguagem de programação, né? A teoria quântica, na verdade, é usada uma de quantum Boolean Logic, que é um pouco diferente, né? Falei sobre isso também na aula sobre praxeologia. Um exemplo que eu dei específico no final da aula, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou meio que falar sobre muitas das proposições faladas pelo Wittgenstein. E em si esse livro ele é pequeno. A versão que eu li, ele tem a versão em alemão, em inglês, e era umas 200 páginas, então o livro em si, o puro, né, tem umas cento e poucas páginas. E por mais que, por exemplo, no prefácio, eu entendi que o livro deveria ser difícil, eu achei ele extremamente fácil. Algumas partes, talvez, algumas proposições são um pouco mais complexas ou filosóficas demais, mas em si não é difícil. É basicamente uma lista de é, proposições sobre lógica, matemática e, de certa forma, principalmente mais pro final, de filosofia. Porém, não é um livro que é mais filosófico, é mais. Ele em várias partes, até mais pro meio pro fim, ele trata sobre lógica e matemática de forma clara. Eu pensava que esse livro era mais linguístico, mas não, ele tem proposições que são importantes para a ciência da computação e que são importantes do ponto de vista linguística computacional, linguística computacional e outras questões. Bom, eu anotei várias das proposições que ele faz e eu vou colocar num quadro negro aqui, desenhando com o mouse também algumas delas. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui foi sobre a expressão linguística da projeção geométrica, né? Tem, por exemplo, teoria da projeção em ponto de vista topológico, né? Matemático. E o grande ponto é que as pessoas não entendem. Por exemplo, a matemática é uma linguagem. Mesmo a geometria, ela é uma linguagem que a gente usa caso representar objetos geométricos que existem na natureza e não existem, existem na nossa mente, através de linhas, através de conexões entre essas linhas, através de vértices, através de arestas, através de conexões entre retas, né? Ou
curvas ou círculos, ou, por exemplo, na geometria não euclidiana, a gente tem uma forma diferente de representar relações de tempo e espaço e distância, né? Por exemplo, na física, tudo na realidade é geometria euclidiana na prática, né? Na física, por exemplo, fala de Minkowski Space, que é em 4 dimensões. Eu vou pôr aqui, né? Vou pegar aqui minha caneta. Tem aqui, por exemplo, x, y, z e t com uma matriz de linha coluna tradicional, m por n, que representa nessas 4 dimensões as posições. E se eu fazer de outra forma aqui, já viu o Poincaré escrevendo dessa forma no livro dele de Mecânica Celestial, né? Tem a relação. Essas 3 posições daqui é uma forma simples, tá? De representar isso ao longo do tempo, né? Tem uma em relação à outra, né? Coordenadas mudando temporalmente entre si. Então, quando a gente fala sobre que é espaço de Minkowski, tá? É pesquisar Minkowski. Foi por um tempo professor do Einstein, se eu não me engano. Então, é uma representação, pode ser representada de forma geométrica, do ponto de vista da geometria não euclidiana, e que pode também ter um caráter linguístico. É verdade que a gente tem um isomorfismo não perfeito, tá? Mas uma preservação de tradução entre linguagem verbal, linguagem matemática e lógica, né? No caso, linguagem matemática, né? Obviamente, representar uma matriz com linguagem verbal não é algo simples, mas tem várias coisas que não são simples de representar. Tipo, eu posso escrever por extenso. Multiplicação, divisão, 190 elevado a 2 por 190 elevado a 3. Eu posso escrever isso por extenso, mas às vezes fazer essa tradução. Mas assim, o isomorfismo entre linguagem verbal e matemática. E geometria também, né? Você pode fazer proposições geométricas com linguagem verbal sem perder o sentido, né? Ele também usa o contexto de fatos, fato, lógica e chama de picture em inglês. Eu não vi o termo exatamente em alemão, mas basicamente a noção que você tem uma coisa chamada em alemão, ele vai chamar de, vou pegar aqui, Tatsachen. Tatsachen são fatos, né? Então, na estrutura de proposições lógicas, a gente pode usar fatos, né? Eu posso usar o fato, por exemplo. Todos os corvos são, no geral, que eu já vi, são pretos. E que talvez não exista esse corvo branco, né? Então, a afirmação: todos os corvos necessariamente são pretos. Eu vou colocar P, caso que é a cor deles, né? Dessas aves, né? E vamos supor que exista, esse significa there exist, então exista um corvo branco. É uma suposição. Pode ser o caso que não exista um corvo branco. Na realidade, né? Tá falando de algo fictício na vida real. É o chamado de paradoxo do corvo. A questão é, eu afirmar que todos os corvos são pretos é uma relação a priori. Ou seja, eu não tenho toda a informação. Ela é a priori e a posteriori, porque você pode falar estatisticamente com frequências. Faz uma frequência estatística ao redor do mundo sobre corvos de uma certa espécie. E você vê que só tem corvos com essas características. Então, a priori, ou seja, sem nenhuma fundamentação a mais do que essa inferência, né? E o próprio Wittgenstein vai dizer que as inferências são, no geral, a priori, né? Faz elas. Não é um achismo, é uma dedução. No geral, eu nunca vi um corvo branco, realidade, na vida real.
Então, eu creio, pode-se dizer que todos são essa cor. Claro que pode haver um lugar, pela sua ignorância, que existam corvos brancos. Nesse caso, a sua inferência vai estar errada. Mas a sua inferência, e de certa forma o próprio que estava a dizer, a nossa inferência ela é limitada pelo nosso conhecimento. Ele não fala conhecimento, ele fala pela nossa linguagem. Eu creio que é mais fácil você falar, mudar essa proposição dele pelo nosso conhecimento. Então, a gente pode representar qualquer coisa na nossa linguagem, posições falsas ou verdadeiras, mas a inferência, no caso, que existem corvos brancos, ela pode estar errada ou certa. A realidade dessa inferência só pode estar errada ou certa em relação a minha capacidade de saber isso. Então, nosso conhecimento é limitado, a informação do universo nos permite fazer inferências que são falsas, mesmo que aparentemente sejam verdadeiras, porque a gente tem estatisticamente frequências a posteriori, né, que demonstram que todos os corvos são cor preta. Fala de paradoxo do corvo. Então, é um fato que todos os corvos que eu já vi são pretos. Agora, esse fato não elimina a possibilidade que eu já vou colocar aqui que existam corvos da cor. Claro que esse é um exemplo do paradoxo do curva, mas você pode alinhar isso para vários tipos de proposições. Até tem aplicações na matemática e na programação, eventualmente, né? Pode ou não ser permitido numa type theory. Por exemplo, tem coisas que você não pode fazer na programação que vai dar erro. Do ponto de vista da linguagem em si que você usa e da, por exemplo, ponto e vírgula em C++. Ou, forma que você estrutura coisas em Python. As inferências erradas. Mas, enfim. E você tem o que é chamado de Welt, né? Que é o mundo, né? Então, Welt é mundo, é alemão. Termo que ele usa no livro. Você tem fatos sobre o mundo, sobre a realidade. E, obviamente, tem coisas que estão na nossa mente, né? Se for para a teoria das formas de Platão. E, de certa forma, é uma teoria linguística que tem a ver com o tema, né? Na República, tem basicamente o que é chamado de noética, né? Noética, basicamente, é você... Aqui, ó, noética. Noética é basicamente você... Entendimento, né? Entendimento sobre a realidade da sua parte. Então, o próprio Wittgenstein fala que a gente tem as nossas visões de mundo. Então, noesis tem a ver com entendimento. Esse entendimento depende da sua capacidade e da sua informação sobre as coisas. Se você morasse numa parte isolada da Sibéria toda a vida, sem livros, sem nada sobre o mundo ao seu redor, não poderia entender coisas que não estão no seu repertório do que você experienciou, né? Então, como eu disse, nossas inferências para coisas sobre o mundo, elas são, no fim, baseadas no nosso conhecimento. Então, mesmo inferências matemáticas, elas são baseadas no nosso conhecimento da matemática. Então, em todos os assuntos, nossas inferências elas podem estar erradas ou certas, até de economia, no caso da praxeologia, com base no nosso conhecimento. É tudo limitado pelo nosso conhecimento em relação ao que a gente está estudando, né? E ele fala sobre, como eu falei, essa relação de fatos com de logical picture, né? A imagem, né? Da realidade, lógica. E ele diz que nada na lógica pode ser acidental. Nada na lógica pode ser. Tem que ter fatos que tem um padrão lógico que ele não é relativo necessariamente, né? Eu não sei se na modal talvez você pode permitir isso, mas enfim. Ele também tem outro termo que significa algo essencial, que é chamado de essentiality. Vou pôr aqui em outra cor. Roxo. Wesen. É Wesen, né? Wesen. Utility. Que é associado a algo essencial, né? Ou outro termo que é significante, né? Então a gente vai um pouco para a semiótica. A semiótica, ela trata de relações de símbolos, regras que representam significados, né? Representam coisas. Então, por exemplo, a palavra maçã. Eu sei esse exemplo porque
Vou usar esse exemplo porque o meu professor de português, na época do primeiro ano do ensino médio, ele usou esse exemplo, né? Depois ele também usou o exemplo como dedo do meio, né? Como um sinal. Ele mostrou o dedo do meio pra toda a sala. Foi engraçado. E com força, no sentido que ele fez uma cara horrível, né? Aí ele falou, ó, gente, ó, isso daqui é um signo, é um símbolo, né? É, o que significa pra nós a pessoa usar o dedo do meio, né? Uma ofensa, né? O que significa uma maçã? No caso, aqui que você vê na tela, é uma parte fonética, né? De sílabas maçã, representa uma palavra na língua portuguesa. Pode ser traduzida para Apple, para diversos tipos de língua diferentes. Tem outras palavras para maçãs. Mas o grande ponto é que o significado da maçã, na realidade, que é a fruta, embora em diversas espécies de frutas, etc., animais, etc., o significado da palavra maçã, no geral, na nossa mente, é uma relação semiótica. E uma relação semiótica significa que a palavra maçã, ela tem, primeiro, ela não existe fora da nossa mente, ela não existe fora da nossa noética, entendimento do que ela significa. Então, a palavra maçã, ela representa a imagem, talvez eu possa pôr, de uma maçã. Aqui não é uma bomba, é uma maçã. Então, aqui é uma imagem de uma maçã. Se eu... Uma maçã. Então, a maçã nos remete à fruta. Está escrito no caso, né? Tanto que você entenda português, você vai entender. Para você entender isso daqui, você tem que entender português. Você tem que entender uma língua num vocabulário, né? Numa língua. Essa língua, ela tem... Vou usar a notação com padrão do sistema. A língua 1, que é o português, é basicamente uma língua que tem regras, né? Tem regras nessa língua. Tem relações de verbo, objeto, predicado. Perdão. Não, é verbo, objeto. Tem ordens que essa língua permite e outras não. Tem grupos não abrianos na prática, né? A ordem muda o sentido da frase, né? Então, se eu falar a frase eu estou entrando no ônibus e ônibus eu estou entrando, não tem sentido a segunda, né? Por quê? Porque não faz sentido. Agora, por que não faz sentido? Porque na nossa língua não faz sentido. É isso. É a forma que a língua desenvolve, da forma que Deus criou no ser humano. É, eu não sei exatamente se a teoria universal da gramática de Chomsky está correta. Você tem sim uma relação universal na linguagem, né? Entre línguas que você tem um automorfismo na linguagem, né? Ou seja, eu tenho posso fazer preservar informação a traduzir uma língua de coisa de uma palavra maçã de uma língua para outra sem perder informação. Em alguns tipos de frases, poemas, você vai perder informação, mas no geral você não perde informação. É um isomorfismo, né? Vou pôr aqui. Isomorfismo. Vou pôr aqui. Então, além dessas regras, você tem signos, né? Representa essa linguagem. Signos, ou sinais, ou significantes, né? Vou passar o ser, por exemplo. Os signos ou sinais, eles são o que é representado a maçã. Por exemplo, eu posso escrever a maçã em japonês. Então, o termo maçã em japonês, ele tem o mesmo significante, né? É a fruta. Então, para qualquer ser humano, a realidade da palavra, porque aqui é gomi em japonês. Isso é o básico de japonês, tá? Mas vamos ver se eu consigo desenhar certo. Então, em japonês, maçã é gomi. Em alemão, que é aqui alemão, esse mesmo termo é chamado de Wurf. Vou pegar outra aqui. Em outra língua, pode pegar, por exemplo, chinês. Vou pegar aqui o chinês tradicional. Tradicional vai ser mais difícil de escrever. Em chinês, eu consigo ver aqui,
Vai ser basicamente assim. Eu acho que eu vou errar a ordem. Elesse. Certeza que eu pronunciei errado. É o mesmo termo. Aí continua. E assim. Bom, não coube ali, mas você entende que do ponto de vista semiótico, o significante da maçã em português, gomi em japonês, Wurf em alemão, Lesse em chinês, significado, parte simbólica, né? Os símbolos usados são diferentes. Os fonemas são diferentes, mas o significante é o mesmo. A morfologia é diferente, mas o significante é o mesmo. É o significado. Então, o significante é o mesmo. Mas pode falar, isso só tem a ver com linguística. Não tem só a ver com linguística e linguagem. Coloca na sua cabeça uma coisa, porque eu já vi pessoas tentando desprovar isso. A matemática é uma linguagem, do ponto de vista semiótico. Do ponto de vista óbvio até. Qualquer matemática é obrigada a dizer isso. A matemática é sim uma linguagem. Obviamente, é uma linguagem diferente da linguagem verbal. Da lógica proposicional em si, por si só. Assim como, por exemplo, de forma diferente, mas análoga, né? E o português é diferente do inglês, etc. Embora mais similar do que, obviamente, quando você vai para matemática. A forma que você usa as coisas é diferente, mas você tem sim o isomorfismo, ou seja, preservação de tradução entre a linguagem verbal, matemática e lógica. A entre a matemática e a lógica é chamada de Curry-Howard correspondence, ou correspondência Curry-Howard. É um isomorfismo não perfeito, tá? Entre a matemática e a lógica. É claro que tem horas que você vai perder informação, mas no geral, generalizando, você não perde informação. Assim como, por exemplo, quase impossível você traduzir um livro do Pushkin ou Irmãos Kamarozov do Tolstói. O Pushkin é um poema, não um poeta. Como é o Onegin, poema também do Pushkin. É impossível você traduzir Onegin se é a mesma coisa que se lê em russo. Acabou. É impossível você traduzir a história da Terra-média de Tolkien para português sem perder o significado das expressões em inglês. É impossível. Cara, principalmente poema. Poema é quase impossível de traduzir pra você. O significado às vezes até se preserva, mas não. Assim, o significante você preserva às vezes, mas não a tonalidade. Sentido. Não só de expressões idiomáticas, mas os próprios fonemas usados para rimar são relevantes para você entender. Até passagens bíblicas tem partes que você tem expressões idiomáticas e rimas que você precisa entender para entender aquela passagem em si. Por exemplo, não consigo citar um exemplo de cor, mas basicamente é isso. Ou, por exemplo, hebraísmos no Novo Testamento, que é. O Novo Testamento é escrito em grego, mas hebraísmos são palavras que são. Ou expressões que são associadas ao hebraico, ao aramaico. Então, são chamadas de hebraísmos. Mas o ponto é que, do ponto de vista semiótico, em relação à lógica, você tem um significante. Então, símbolo que eu uso, então, vou colocar aqui, ó. Existe corvos pretos. Existe corvos, existem corvos que são. Poderia dizer que negar o fato que existem corvos brancos. Então, aqui é uma negação. Eu poderia usar outros símbolos para negação. Por exemplo, o símbolo tradicional de negação era um tio. Tio da inglês, né? E a forma de representar funções também era diferente. Eu até anotei aqui. Por exemplo, tem uma função que é representada dessa forma na parte do livro, né? É uma negação. Então eu vou explicar essa parte aqui, mas é basicamente isso aqui. De mouse é difícil fazer aqui.
vai ser igual a tilda, negação, existe x, é do próprio livro, tá? Uma função f de x. Tem um ponto aqui, né? Então essa é uma notação antiga. A notação antiga, o significante é diferente da notação atual? Não. Pode fazer isso daqui em notação atual sem nenhum problema. A questão é que, tipo, não tem nenhum problema em alguns aspectos de você pegar o princípio matemático do Russell, do Whitehead, colocar em linguagem moderna, né, de lógica. Tanto que o próprio artigo original das enciclopedias de Gödel, vou deixar na descrição, se alguém quiser ler, parte 1 e 2 eu já li na versão original e na versão moderna, né, com a lógica moderna. A versão original, algumas partes são impossíveis de ler, na minha opinião. Pra mim, pelo menos. O original é muito mais difícil. Ainda mais em alemão, né? Mas o grande ponto é que a notação em si importa é o significante. É claro que eventualmente você tem que explicar o significado dos símbolos, e parte de aprender lógica é você entender o significado dos símbolos. E é conveniente usar a lógica com símbolos modernos, né? Pra você ter uma noção melhor. Mas em si, símbolo não importa. O que importa, do ponto de vista semiótico, é o significante. É o significado que você quer falar em relação à proposição, que no fim tem um fim binário, né? De verdade ou falsidade, né? Na lógica modal você tem outras questões de possibilidade, necessidade, né? Na lógica modal, por exemplo, eu posso dizer que é, é necessário que existam corvos brancos. Esse símbolo aqui, parece um quadrado, é um quadrado, né? Ele significa algo necessário, né? Provável, né? Na lógica modal. Esse losango significa possibilidade. Então, aqui eu estou dizendo que é possível que exista corvos brancos. Em relação a essas duas afirmações, qual que é mais factível? Que é necessário que existam corvos brancos? Ou que é possível que exista corvos brancos? Eu creio que a segunda é mais factível, né? Eu não eximo a possibilidade, por mais que eu diga dessa forma, todos os corvos são brancos, né? Pode dizer, existem corvos é, são brancos, o que implica que todos os corvos são brancos. Ou se somente se os corvos são brancos, todos são brancos. Enfim, mas o que importa é se os corvos forem brancos, isso implica que todos os corvos são brancos. Caso certo é preto, né? É real é todos os corvos são brancos. Preto, na verdade. Então só há uma possibilidade que você possa encontrar um corvo branco, né? Não precisa ser corvo, pode ser qualquer um, né? Ah, qualquer exemplo você pode usar pra isso. Então, o grande ponto é que símbolos não importam. Eu poderia, por exemplo, indicar possibilidade e necessidade na lógica modal com outros símbolos. É conveniente que você use os símbolos que é usado na parte acadêmica de lógica modal. Mas em si, nada impede alguém de criar outra lógica. Por exemplo, tem um artigo que talvez eu deixe na descrição do curso do canal sobre é, inteligência artificial geral, que tem um paper sobre, acho que é aula 5, sobre lógica causal. Vou pôr aqui, ó, lógica causal. É sobre aplicação de lógica na robótica. Então você tem redes causais de ações, inferências que um sistema robótico pode fazer. Então, é uma lógica aplicada para robótica. Outra lógica aplicada para robótica é a lógica chamada de fuzzy logic, né? Eu não sei como traduzir, mas que é programação ainda que é básica, né? Você usa estruturas
É, não sei o nome certinho, mas é tipo estruturas de C, somente C e etc. Pra você. Ou então, você usa C, somente C e então. Coloquei o primeiro em português, né? Olha a minha. São condicionais, né? Tem estrutura de programação pra você, por exemplo, se o personagem no Sekiro é, ficar atrás do boss, faça isso. Ou se algum movimento específico do personagem acontecer, vai pra trás. Ou no Black Kong Math. Qualquer jogo. Normalmente jogos usam Fuzzy Logic, né? Então eles não aprendem, né? Eles ficam, o boss lá que se luta, normalmente ele não aprende. Ele usa sempre um algoritmo chamado heurístico, né? É um algoritmo heurístico, é um algoritmo que ele não muda, mas ele se adapta ao ponto de ser quase parecendo que ele aprende, né? Na verdade é a mesma coisa. Não, o Fuzzy Logic não é inteligência artificial, tá? Ele não aprende. Não usa redes neurais, etc. Eu não lembro se tem Fuzzy Logic misturado com rede neural, mas enfim. Ambos são usados para robótica, por exemplo. Também para agentes de IA. Enfim. Agentes. É que o termo de inteligência artificial na época dos jogos foi usado erroneamente em alguns momentos, né? Na verdade, não era um sistema que aprendia. Eu lembro de ler um livro, não inteiro, mas uma grande parte. Eu pensava ser de inteligência artificial nos games. E tava isso no título do livro, mas quando eu fui ler, era sobre Fuzzy Logic, algoritmos heurísticos, AlphaStar e etc. Algoritmos de pathfinding. Não era o que eu queria, que era criar, redes neurais, etc. Então foi chamado erroneamente de inteligência artificial, mas não era. Então, quando alguém falava, por exemplo, antes dos avanços atuais de IA, a IA desse jogo é ruim. Não é uma IA no sentido de inteligência artificial real, é uma fuzzy logic. Ou algo parecido. Algoritmos heurísticos para como o comportamento do agente vai ser, né? Mas o grande ponto é que existem vários tipos de lógica, né? Tem aplicações diferentes. Mas não importa os símbolos, né? O que importa é o significante. O que importa é o significante dos símbolos, né? Então em si não tem, tipo, símbolos certos para fazer lógica. O que importa é o significante. E o significante em relação a proposições lógicas, binárias, por exemplo, verdade ou mentira, né? De falso ou verdadeiro, são iguais. Eles não mudam em relação à estrutura da lógica em si. Do ponto de vista teológico, predicado em Deus, né? A matemática toda é predicada em Deus por ele ser a causa primária de todas as coisas. Ser onisciente. Ele diz, por exemplo, que P e não P corresponde à mesma realidade, né? Então, relações de antíteses, né? Na lógica, correspondem à mesma realidade. Então, eu dizer que existem corvos pretos e não existem corvos brancos é a mesma realidade sobre corvos, né? E ele também representa relações entre entidades aqui, objetos matemáticos, objetos lógicos aqui. Então eu vou pôr aqui um exemplo. Vou pôr nessa parte aqui. Só pra ficar melhor. Põe em verde. Isso aqui é muito simples, tá? A notação do Russell também. Então, por exemplo, existe x, tal que A tem a relação com x. Na lógica tem a relação. Tem uma. R também é usado para relações já ainda. Então você tem uma relação de x com y e y com b. Então aqui são objetos matemáticos. Então, A tem o x, tem o y, tem o b. Eu tenho relações entre eles. Então a relação é uma relação entre objetos, né? Então existe x tal que x tem uma relação com A, com y, etc. Y com b também, outro objeto. Pode fazer de outra forma diferente, né? Você pode dizer que existe x e y
tal que eu mesmo segue. Mais assertivo, né? Tem formas de você fazer proposições erradas com lógica, né, que ferem o significante. O que importa é o significante. O que importa. Obviamente, hoje em dia, quando você vai usar uma notação moderna, você tem que usar a notação moderna, né? Pra não confundir ninguém. Então você vai ter que ficar explicando pra todo mundo. É comum, obviamente, em artigos de matemática, você tem que ficar explicando as variáveis que você usa, mas em lógica você pode criar problemas com isso, né? Enfim, isso aqui é a notação do próprio autor, tá? Ele vai dizer que todas as variáveis, tá? Que todas as variáveis têm um símbolo, né? Você pode representar. Então eu poderia, por exemplo, representar, em vez de A, eu poderia pôr alfa. Em vez de E, eu poderia pôr gama. Falar que o gama é a relação. Em vez de X, eu poderia pôr delta. Em vez de ponto, eu poderia pôr tilde como E, relação de condicional de E, como adição, no caso. Enfim, não importa os símbolos que você usa, o que importa é o significante dele. O ponto semiótico aqui. Ele vai dizer sobre fatos atômicos, né? Isso aqui eu tenho que também colocar aqui. Fatos atômicos, eles são fatos que são independentes. Então, ele tem uma relação independente proposicional, né? Então, ele vai dizer, por exemplo, em fatos atômicos eu tenho a soma deles como N proposições, como... Não, eu escrevi errado. Começa com A de N igual a soma de nu igual a zero, dado N e nu. Isso aqui é o set de possibilidades, é a soma relacionada a possibilidades de proposições atômicas. Fatos atômicos, na verdade. Fatos independentes entre si são uma realidade, né? Então, é uma relação de possibilidade. E notação também do próprio autor. Outra que ele faz, também, a proposições elementares, que obviamente não mudam, né? Não tem relatividade aqui. Você tem a soma K de N, né? Aqui você já expande as coisas de forma distributiva. Kn, K igual a Ln. São N proposições elementares numa linguagem, parece. A distribuição de possíveis proposições. Obviamente, o set de proposições que a gente pode fazer é infinita, praticamente, né? Ele diz que é limitada pela linguagem que você usa, mas no fim ela é infinita. Se elas estão certas ou não, depende do seu conhecimento em realizar elas, né? Você pode, até pelo problema da incompletude de Gödel, uma coisa importante do problema da incompletude de Gödel não é que a matemática ela é ineficiente, né? O ponto é que pode falar coisas falsas com a matemática e lógica sem errar no formalismo. Então, símbolos em relação ao significante, etc., você não errou em nada. Você ser consistente no formalismo, nos axiomas que você propôs. Então tem que pôr aqui, né? Você tem axiomas do modelo científico, os EFC do Germânio Frankfurt, por exemplo. Lupiano, enfim, axiomas mais formalismo. Axioma da escolha, axioma da infinitude, não importa. A extensão. E não importa qual modelo você tem, você vai ter diferentes axiomas e formalismo para eles. Símbolos, etc. Regras, pode ser não ser feito. Até por teoria dos grupos você consegue também fazer isso, né? A teoria dos sets. Mas o grande ponto é que... Teoria dos conjuntos, tá? Teoria dos sets. O grande ponto é que o seu set de possibilidades é bem infinito, embora é limitado pela linguagem que você usa. Então, o formalismo e axioma que você usa vai limitar. Você pode expressar a sua lógica ou na sua relação axiomática da matemática que você está usando. Então, isso é muito importante. E vai para a teoria de possible worlds, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre a teoria de mundos possíveis, né? Ou possible worlds,
eu vou pôr aqui, foi num curso de teologia, que era, na verdade, um curso de filosofia, que era um teólogo que deu, né? Era uma história da filosofia. Do Ronald Nash, H. Nash. Melhores professores que eu já tive. Então, ele diz sobre Possible Words que até a prova de Gödel, ela diz no final, de Deus, né? Prova de Gödel, de Deus, ela diz que em todos os mundos possíveis, necessariamente deve existir Deus, né? Agora, alguns tentam desbancar essa fórmula, mas eu não sou. A minha visão de apologética, né, não precisa de formas de você provar Deus, né? Mas. E formas de você provar Deus, né? Provas ontológicas ou o que for. Então, o Ronald H. Nash diz, né? Elas são dependentes da pessoa. No fim, Deus existe, não importa que tipo de formulação que você faça. A realidade não muda pelo que você muda na sua mente, da forma que você pensa do mundo, né? Mas a teoria de mundos possíveis é uma teoria apenas do ponto de vista noético de entender aspectos de contingência. Então, por exemplo, vamos supor que existe N mundos possíveis. A proposição mundos possíveis, né? Não representa os mundos que de fato existem. Tem uma relação probabilística e de inferências que são até filosóficas, né? Então vamos supor que eu diga que existem corvos pretos. Isso implica que todos os corvos são pretos. Implica a negação de que existam corvos brancos. Essa proposição que eu vou chamar de proposição A, ela existe em todos os mundos possíveis? Ou ela existe em alguns mundos possíveis? Ou em nenhum mundo possível? Do ponto de vista, obviamente, só Deus tem aqui no livro diz, pode, com um ser infinito, né, com um ser divino, pode saber de forma contingente o que seria não possível, tá? Então Deus, ele sabe, controla toda a história e a realidade, todas as leis da física, ele que criou e mantém. Colossenses diz que tudo subsiste nele, por ele, para ele. No fim, é, só existe um mundo possível, na realidade. É o mundo que Deus quer que exista. Mas na mente de Deus, por exemplo, existem, de forma contingente, as possibilidades, por ele ser inocente, de N mundos possíveis. Isso aqui não é, de uma forma, algo pseudocientífico. Está falando sobre lógica, com os aspectos linguísticos, contingência. Não é nada fora da caixa ou algo sem sentido, né? A gente está tentando entender até relações de probabilidade, né? Contingência envolve teorias de probabilidade, né? Pode não acontecer com base em dados, com base na física que acontece no nosso mundo. Então, causalidade. Mas a visão existe, there exist, corvos pretos, verdade. Isso implica que todos os corvos são pretos. A negação, existem corvos brancos. Eu posso pôr, por exemplo, a negação, existe corvos brancos. Ou poder fazer, eu posso colocar assim, né? Não existe. Para concluir, né? Eu posso fazer a negação de que existem corvos brancos. Agora talvez, enfim, posso fazer assim, do ponto de vista prático. Mas o grande ponto é que, teoricamente, poderia haver corvos brancos, certo? E é possível que houvesse uma mutação genética que permitisse corvos serem brancos, eventualmente. Pode fazer isso do ponto de vista darwiniano, como premissa. Do ponto de vista de mutações genéticas de crossbreeding entre animais, entre aves, em que você faça uma ramificação. Você tem, entre plantas e animais, novas ramificações de espécies, com espécies próximas, né? Espécies próximas. Intraespécies, né? Crossbreeding é basicamente você fazer os dois copularem, né? Espécies diferentes, para gerar uma nova, né? Como Rottweiler, se não me engano, Pitbull. Se não me engano, eles são crossbreeding, por exemplo. Alguns tipos de abelhas, enfim. Plantas são também.
A cenoura, se não me engano, é crossbreeding. Ela não era laranja originalmente, se não me engano. Um livro do Germs. Guns, Germs and Steel, eu vi sobre isso. Mas o grande ponto é que, não necessariamente todos os mundos possíveis, essa relação pode ser verdade. Aí você pode ir pra lógica modal e coisa do tipo, pra tentar fazer inferências sobre se seria possível ou não possível, né, em vários contextos, né? É uma teoria probabilística, né? Mas a prova de Deus de Gödel, ele diz que Deus existe em todos os mundos possíveis. Não existe um mundo onde Deus não possa existir. É uma coisa que o Roland Nash diz no curso dele sobre a história da filosofia. Então, é interessante isso. A teoria de possible worlds é interessante do ponto de vista filosófico, né? Eu não creio que é totalmente sem validação, né? Creio que tem coisas na filosofia que são inúteis, né? Essa especificamente não é, na minha opinião. Então, eu vou falar sobre outras questões, né? Como, mudando um pouco de assunto, né? Eu já falei, né? Todas as inferências são a priori. A verdade das funções podem ser ordenadas, né, em séries. E esse é um fundamento principal da probabilidade, né? Ele vai dizer que não existem números pré-eminentes. Eu não entendi exatamente o que significa isso. Alguém me interprete se puder, né? Eu não entendi essa frase. Ele só fala isso. É uma proposição que ele faz. E ele não explica, né? Esse é o objetivo do livro. Um signo, né? Um sinal sem significado é inútil. Então, na matemática mesmo, por exemplo, o número 1. Você acha que o número indo-arábico 1, como eu coloco aqui na tela, ele é necessário? Não, eu posso representar 1 com uma bolinha. Aí depois eu falo 2, ok. 2 bolinhas, por diante. Posso, quando tiver muitas bolinhas, eu posso fazer algo assim, ou eu posso criar símbolos. Até a criação da escrita, ela veio não da escrita primeiro, fonética, da linguagem já falada. A linguagem verbal virou uma linguagem de sinais. Seja no coreano, seja no, em, no russo, seja em línguas escandinavas, etc. O significante é o mesmo. Pela gramática universal de Chomsky, a gente tem relação de ordem universal na linguagem, é preservada do ponto de vista genético comportamental no ser humano. Na capacidade que Deus nos deu de aprender linguagem. Tem coisas como a lógica precisa ter uma aplicação? Uma pergunta, né? Ele fala como uma afirmativa, né? A lógica precisa ter uma aplicação? Qual aplicação? É só em argumentação, ponto de vista mais aristotélico? É só do ponto de vista de fazer inferências sobre a realidade? Ou é mais para matemática, mais para física? Parte de lógica booleana, por exemplo? Como que é, né? Então, é um ponto interessante, né? Que você precisa ter, por exemplo, você precisa de uma aplicação para matemática. Eu, como sou da ciência da computação, eu aprendi, por exemplo, lógica inicialmente proposicional, que é aplicada para a ciência da computação apenas, robótica, coisa do tipo. Na minha visão, tudo que tem que ter aplicação. Mesmo matemática pura, que você às vezes desenvolve coisas que parecem ter aplicação só para ali, por exemplo, teoria dos números. As pessoas pensavam, o próprio Gauss e o Legendre, que avançaram essa teoria mais do que outros, eles pensavam que era inútil, cara. Assim, de aplicações fora da matemática em si. Hoje eu não teria um computador, um celular, não poderia jogar jogos, dando bits de informação e etc, sem teoria dos números. Foi fundamental para a teoria da comunicação de Shannon, para a internet existir, para tudo que a gente vê aqui. Para esse áudio chegar até você, você precisa de teoria dos números. Para criptografia, que é essencial na internet, dados financeiros, etc, você precisa de teoria dos números. Entre outras questões da matemática pura. Então, matemática pura, ela não é. Tem aplicações. Às vezes você não achou a aplicação, mas existe, eventualmente. Né? Eu lembro de tem no curso de computação quântica, um artigo da Quanta Magazine, fala de dois caras que conseguiram achar um artigo específico que ele ensinava como resolver uma classe de mapeamentos entre elipses. Eles usaram isso para quebrar um tipo de criptografia quântica. Era para, teoricamente, no futuro aguentar ataques quânticos.
Eles quebraram usando um computador comum. Dual core, se não me engano. Um computador simples. Por causa de uma falha na criptografia, porque tem uma forma de resolver aquilo de forma fácil. Tudo na criptografia é de você fazer um problema muito difícil de se resolver matematicamente, como na própria RSA, por exemplo, que é um modelo criptográfico bem famoso, AES. É tudo associado, por exemplo, a fatorar números primos. Ou achar curvas elípticas específicas, como na criptografia de chave elíptica. Então, criptografia é sobre resolver problemas difíceis. E eles acharam uma forma fácil de resolver um problema que aparentemente parecia difícil, que era achar mapeamentos entre curvas elípticas. A origem delas, né? E é muito interessante que o que nos impede de resolver problemas difíceis, como fatorar números primos, é nossa ignorância. Né? Talvez esse problema nunca foi difícil. A nossa ignorância sobre esse problema que nos faz ele ficar difícil. Aí ele fala sobre como nossa visão de mundo pode ser limitada pela linguagem, né? Sobre a generalidade que nós precisamos da matemática. Ela não é acidental. Ele fala sobre proposições lógicas como tautologias, né? E elas são analíticas, né? Então elas são auto-evidentes. A matemática é auto-evidente. E 1 mais 1 é igual a 2 é algo auto-evidente. De provas para isso. A posteriori. Ele vai dizer várias questões aqui, né? Sobre, por exemplo, objetos, né? E formas de objetos, distâncias de objetos. Objetos também matemáticos, até objetos do ponto de vista linguístico, né? Por exemplo, a palavra maçã ela é um objeto dentro de um corpo linguístico que pode ser representado com vetores. Pode ver distância entre palavras com distância vetorial euclidiana ou outros tipos de forma de distância. Então, a língua falada, verbal, ela é matematizável, matematizável e ela foi matematizada, até porque senão não teria modelos de linguagem. Né? Interessante, né? Você tem na parte 3.326, que é dividida as partes dessa forma, ele fala sobre, por exemplo, o uso do significante e de um símbolo. Né? Então, numa expressão aqui, por exemplo, tem uma aplicação disso. Né? Então, mas que você não conhece a aplicação, ela existe. Né? Então, você tem a chamada de uma relação sintética lógica de aplicação de um signo, né? De um sinal. Né? Isso é extremamente relevante aqui, né? Prático. Então, ele diz que a proposição de uma função expressa o que está contido nela, né? Por exemplo, a expressão g f de x. Então, é um algoritmo, né? É uma função g que resolve um problema que é uma função matemática específica. Então, é associada à complexidade de Kolmogorov, normalmente eu uso também essa terminologia. Então, o que significa isso? Que eu tenho algum algoritmo que resolve uma função. Pode ser uma função do ponto de vista abstrato, qualquer tipo de problema matemático associado a uma variável x. Que eu quero achar, né? Então, interessante, né? E se eu, por exemplo, não colocar nenhuma variável aqui, o que eu resolvo não é nada, né? Do ponto de vista semiótico, né? Tem que ter algo que eu estou resolvendo, no caso, né? Então, a proposição, ela representa uma função que expressa algo que está contido nela, que é o input, né? Os símbolos, ele vai dizer, eles obedecem uma sintaxe lógica, né? Símbolos, eles obedecem uma sintaxe lógica, né? Então, quando eu digo a parte mais simples, P, não Q, quero dizer, pode ser assim também, tá? Eu estou fazendo uma proposição, implica que outra proposição é falsa. Então, eu posso afirmar que existem. O fato que todos os curvos são brancos
Eu posso dizer, eu posso estar errado, tá? É uma inferência a priori, que pode estar errado ou não. Porque eu não sei a posteriori, eu não tenho como ver. De repente existe uma ilha escondida que ninguém achou, corvos dessa cor, por exemplo. Só dando exemplo, né? Então, tem uma verdade que todos os corvos. Na verdade, eu estou a priori inferindo uma verdade. Vai dizer que todas as inferências são a priori, né, matemáticas. Todos os corvos são pretos, com base em. Já for qual a informação que eu tenho. E dizer que a negação de que existam corvos brancos. Mas o ponto em si é que a sintaxe associada à ordem das coisas que eu coloco é importante. Então eu tenho uma. Se eu ferir a sintaxe, até na linguagem de programação, o programa não roda, né? É a mesma coisa na lógica do ponto de vista matemático, né? Então, também tem um significado possível, né? Tem uma indicação de possibilidade, né? Já falei da lógica modal, né? Se alguém me corrige, o termo parece ser em alemão. Em alemão, o termo é Moglich. Moglich, e aí fatos, no caso, possíveis, né? Tá? Laje. Moglich Satilage. Não sei como pronuncia. Então você tem fatos possíveis, mas não necessariamente necessários. Não tem fatos que são necessários. Por exemplo, um fato necessário. Eu já vi corvos brancos. Tenho dados que existem corvos brancos. Eu vi ele na realidade. Então é uma necessidade. Existem outros. Talvez. Não, na verdade, perdão. Uma necessidade que existem corvos brancos. Mas é uma possibilidade que. Perdão. Ah. É uma necessidade que existem corvos pretos. Mas é uma possibilidade que existem corvos brancos. Então esse é o ponto do paradoxo do corvo, né? Eu tô usando ele porque é mais fácil de ensinar, né? Então ele vem com várias questões associadas a essa questão, né? Ele fala que na parte 4, né? O pensamento é um significante de uma proposição, né? No fim, o fato. Isso aqui não está desconectado de linguística, né? Eu posso escrever verbalmente. Todos os corvos são brancos, portanto, não existem corvos. Perdão, todos os corvos são pretos, portanto, não existem corvos brancos. Uma inferência. Talvez existam, mas é um paradoxo. O paradoxo é o fato de que eu não posso, a priori, afirmar algo que talvez eu não tenha informação sobre. Entende? Muitas generalizações tu consegue a priori fazer uma inferência de forma causal, causa e efeito, até na praxeologia, em que você consegue derivar algo que não depende de algo a posteriori, ou seja, de dados posteriores físicos, né, sobre isso. A notação também que ele usa, vou colocar aqui outra tela, que é essa aqui, né, eu vou explicar cada uma em partes, também está na introdução do Russell. Eu sempre erro no que se por causa do mouse, né. É até mais difícil ganhar no grego. Em que basicamente, agora eu vou pôr outra cor, né. Essa primeira, o que é amarelo, significa proposições, então um set de proposições, então um set de proposições que você pode fazer. Por exemplo, que existem corvos pretos, todos os corvos são pretos, ou, enfim, posso fazer, por exemplo, existem corvos pretos. Pode dizer que não existem corvos brancos. Então, são posições que eu posso fazer. Esse que se é basicamente proposições atômicas, né? Set de proposições dependentes atômicas. Esse outro é a negativa de todas as proposições de que se, das proposições atômicas.
Então tem um set de proposições atômicas verdadeiras e um set de proposições falsas, né? Negações, negativas. Negativas a quem? De que sim, né? São símbolos que ele mesmo usa num tempo, né? Então. E é uma representação linguística no fim, né? Porque essas proposições elas têm uma relação de linguagem verbal. Então, a linguagem verbal tem um isomorfismo para a lógica. Ela não é subordinada da lógica. Podem até ver modelos lógicos em que ela pode vir a ser subordinada teoricamente. Mas, no geral, existe um isomorfismo, né? Uma relação que o próprio Rothbard cita no artigo dele, ali no vídeo sobre praxeologia. A linguagem verbal não pode ser subordinada da lógica, na minha opinião. Outra coisa que eu queria falar mais pro final é que, primeiro, a lógica não é uma teoria, mas uma reflexão sobre o mundo. Então, o que não necessariamente está certo, tá? Eu não concordo com todas as proposições que ele diz do Wittgenstein, e eu não sei, eu não acho que todas são úteis ou relevantes no livro, mas eu creio que, no geral, a maioria é interessante. Por exemplo, ele diz, isso aqui é difícil de entender, que a lógica é transcendental, e aí você vai para outras questões associadas à filosofia e à própria matemática, porque a posição foi feita, né? Outra coisa que ele disse, que a matemática é um método lógico, né? Uma lógica axiomática, piada aritmética, e as proposições são feitas na teoria dos grupos, em cálculo diferencial, em cálculo de variações, etc. Proposições matemáticas não expressam pensamentos. Interessante. Ele diz. A intuição a intuição da linguagem está na matemática, ou é a matemática. No caso, ela é a matemática. A intuição da linguagem, né? Intuição, por exemplo, de dizer que era a derivada de um objeto em relação a outro objeto, ao longo do tempo t. É uma relação de algo que eu estou tentando expressar em uma linguagem diferente da verbal, mas que não é difícil. Eu posso literalmente escrever por extenso a derivada de x por y ao longo do tempo t. Eu posso converter isso daqui para linguagem verbal sem perder nada, nesse caso aqui de cálculo. Obviamente, é inconveniente, né? Como essa equação cresce, é inconveniente. Então, por isso que você usa a linguagem matemática. No fim, é uma linguagem que tem um isomorfismo semiótico com a linguagem verbal. Com a lógica em si. Obviamente, essa noção de isomorfismos, às vezes, são quase isomorfismos, né? Às vezes você perde muito, dependendo da expressão e tema que você está falando, mas no geral, é isomórfico, né? Ele vai dizer, proposições matemáticas são auto-evidentes. Causalidade não é uma lei, mas a forma da lei. Não entendi. O que eu entendi, geometria pode ser dada a priori, é fácil. Indução não é uma lei a priori. Fazer induções sobre a realidade, né? Interessante. E a necessidade lógica implica que exista a impossibilidade lógica, né? A necessidade, o fato que eu vi que existem corvos brancos, por exemplo, é verdade que existem corvos brancos. Perdão, corvos pretos. É verdade, é true. Não é uma proposição verdadeira. Posso provar pra você a posteriori. Eu posso pegar a foto ou pegar um corvo de verdade na minha mão e te mostrar, ó. Existem corvos dessa cor. Ponto. Eu posso. Agora, eu não posso, talvez, te dizer, com base no meu conhecimento, se existem corvos brancos. Esse paradoxo do corvo. A questão é. A posteriori, eu posso fazer certas diferenças sobre a realidade. E às vezes eu posso fazer inferências erradas sobre a realidade.
com base em dados. Porque eu estou usando dados. Eu posso usar estatística ao redor do mundo, espécies de corvos e todos os tipos de corvos e ver aqueles que não existem, aqueles que nunca foram vistos. Isso não me diz que não exista um tipo de corvo que não foi visto ainda. Tem tantas espécies que nunca foram conhecidas, só ver depois de que se extinguiu, a gente nem sabe que existe. Então, talvez existam corvos brancos, mas provavelmente não. Então, do ponto de vista probabilístico, é provável, posso fazer uma frase, é provável que não exista. Mas eu posso indicar do ponto de vista da modal, né, que há a possibilidade de que exista corvos brancos. Existe uma possibilidade. Existem, talvez, em mundos possíveis, um corvo branco. Do ponto de vista filogenético. É possível, através de crossbreeding, mutações genéticas, nasçam corvos brancos. Principalmente crossbreeding. Então, pode ser uma patologia genética que um corvo eventualmente desenvolve por alguma razão. E aí passa para sua progênese. E aí podem ser criados do ponto de vista de mutações genéticas um corvo branco. Ou alguém experimentalmente pode criar um corvo branco geneticamente. E aí vai passar a se existir. Então existe a possibilidade, geneticamente. Não vale pintar, tá? Não vale se pegar um spray e pintar. Existe a possibilidade genética da existência de corvos brancos. Claro que eu posso dizer algo que é mais impossível, né? Creio que não existe a possibilidade de porcos que voam, que têm asas, né? Creio que mesmo com experimentos e tal, não vai ser possível. Pode indicar a negação da possibilidade, né? Mas eu posso dizer que não é necessário, posso negar o fato que seja necessário corvos brancos, né? Não é uma necessidade. Seja ecológica, biológica ou existencial que existam eles, né? Então, de uma forma modal, né? Bem simples, tá? Então, no geral, creio que é isso, né? Eu falei de tudo que eu queria. O grande ponto do livro é mostrar, de certa forma diferente, né? A lógica de Russell, Whitehead, em aspectos mais, talvez, gerais, né? É uma sequência de proposições que ele faz, né? Proposições lógicas que o autor faz. São. É um livro. Eu não achei difícil de ler. Obviamente, algumas proposições são mais difíceis. É mais filosófico o negócio. Mas não é um livro difícil. Por exemplo, lembro de um professor de história da igreja que falou na aula. O livro das Institutas de Calvino era um livro extremamente difícil. Tem que, sei lá, difícil de se ler. Aí pessoas falam, não, a versão em português também é muito difícil. A versão em francês é difícil. Eu não consigo ler a versão em francês das Institutas de Calvino, não. Agora, é, as Institutas não é um livro difícil. É fácil, na verdade. O livro difícil é Aquino. Aquino é o autor que quebra a sua cabeça às vezes. Faz você olhar pra tela do livro, sabe o que tá dizendo na versão original latim e na versão da tradução. Entende as palavras, mas o significado fica difícil. Não porque ele não sabe escrever, não é um bom autor. Pelo contrário. O tema que ele fala às vezes é difícil, né? Uma questão de que realmente é difícil o tema. E aí tem que ficar pensando, né? E aí fica plenamente, né? Então, é algo normal. Tem temas que são difíceis que você tem que ter mais problemas pra entender o que tá acontecendo. Uma solução, enfim, mas. O que é útil esse livro, cara? Cara, você depende hoje de. Pra você ter seu computador aqui de linguagem de programação. Esse livro, na minha opinião, ele até hoje é relevante pra qualquer um que queira criar uma linguagem de programação em Type Theory que seja mais eficiente, que seja mais. Tem aspectos de foco meio diferentes, né? Então, querendo ou não, tudo que a gente usa hoje, na internet, celular, jogos, usa linguagem de programação. Usa Type Theory. Foi desenvolvido inicialmente com Russell e Whitehead.
No fim, tudo isso é relevante pra você. Obviamente, pra quem programa na prática, não vai ser tão relevante, mas agora pra quem quer fundamentalmente criar novas linguagens e criar noções importantes do ponto de vista de programação aí, é, lógicas específicas para própria modelo de linguagem e para robótica, esse livro dá um norte bem interessante em relação não só à história do desenvolvimento disso, mas de coisas que são importantes, que são discussões importantes em relação a isso, né? Então, por exemplo, leio artigos sobre redes causais, né, e sobre lógica causal, fuzzy logic, na, no tema de inteligência artificial nos games ou learning, ou inteligência artificial geral, esse livro ele é relevante, né? Talvez alguém deu esse livro aqui e pensou, nossa, um cara falando um monte de coisa. Vejo que tem implicações sim para a ciência da computação, para quem estuda Type Theory. Type Theory é uma teoria que é difícil pra cacete, cara. A teoria dos tipos é uma coisa que é complexa, mas tem várias aplicações nos modelos de linguagem que a gente tem. Quanto mais eficiente alguém entende isso, mais essa pessoa pode desenvolver linguagens de programação que são melhores. Podem. A própria Julia, né? Ela é mais eficiente em matemática. C++ é mais eficiente do ponto de vista de alocação de memória que Python. Python ele tem uma linguagem que é mais simples e que permite você ter uma distribuição de tipos de formas de usar. Aí tem a questão do porquê é mais fácil para nós. Do ponto de vista impessoal, a linguagem binária não é mais difícil que a linguagem de programação Python, ou Assembly, ou hexadecimal, que é antes de Assembly. Mas para nós é difícil do ponto de vista semiótico, né? Então, um monte de zeros e uns, não é difícil entender o que está acontecendo. Interessante que os zeros e uns são representados com relações de verdade ou verdadeira e etc. Formas binárias, né? Então, é interessante que tudo pode ser representado de forma binária. E eu creio que isso é criação de Deus, né? Porque Deus que nos dá o conhecimento, Deus que criou a realidade. E toda a matemática é predicada em Deus. Ele conhece ela de forma compacta, suficiente, como eu digo, de forma exaustiva, né? Nós apenas aprendemos sobre o que Deus criou, no caso, né? Então, a minha matemática ela é predicada em Deus, assim como todas as coisas. Por isso, a autoevidência dela não depende da nossa opinião sobre ela. E isso que é interessante, né? Sobre achar o que já existe, né? Já explicar o que já existe. É certo, né? Você pode fazer proposições na matemática que estão incorretas. No paper do Jacob Schwartz, que eu já falei anteriormente, da influência perniciosa da matemática nas ciências naturais, né? Mas a culpa não é da matemática. Pessoas. Alguém pode usar a linguagem verbal pra falar merda, a lógica pra falar merda. Mas eu já vi pessoas usando lógica pra falar coisas que não são verdade. É de teologia, por exemplo. Eu creio que não tem aplicação de lógica na teologia, por exemplo. Mas o problema não é a linguagem, o problema é você tentando criar uma mentira. Na minha opinião, qual a aplicação da lógica? Né? Na minha opinião pessoal, né? Pra mim. Na matemática e na física. Quântica quanto clássica, né? Porque você tem a lógica booleana, por exemplo, sendo aplicada. Física clássica e a lógica meio que para-consistente, entre aspas. Mas na verdade a lógica booleana quântica, né? Que foi desenvolvida inicialmente. Pelo menos a versão da lógica para computação quântica. Não, na verdade para física quântica. Um paper que eu vou deixar na descrição. Do Benioff e do von Neumann. É isso, cara. É simplesmente. Tem aplicações sim. Você usa computador, você usa celular, você tem comércios que dependem hoje em dia de internet, de computadores, etc. Tudo isso vem de avanços nesse tema. Então, sim, tem aplicações para lógica. Para mim, são as aplicações. Também tem outras lógicas, como por exemplo a lógica clássica. Ela é importante para relações de argumentação, né? E creio que a lógica clássica que a gente vê em Aristóteles, por exemplo, silogismos, etc., são relevantes
Eu não conheço desenvolvimentos posteriores, tem desenvolvimentos posteriores ainda mais desenvolvidos, né? Própria aqui não uso em vários contextos, mas é um tipo de lógica aplicada num setor diferente, né? Não tem tipos de lógica que são aplicadas. Matemática é pura em si, outros problemas que não tem. Não sei como traduzir, né? Problemas associados ao teorema de Gödel, né? Completude. Enfim, que pode não ser feito na matemática, que é chamada de metamatemática. É um termo que eu conhecia antes de a metamatemática. Me envolver assim com lógica de primeira ordem, segunda ordem, porque a única lógica que eu conhecia antes era proposicional, antes de ler livros desse tema, né? Eu via em papers de programação mesmo, é isso. Em artigos no geral, eu não via isso. E a metamatemática, eu li livros sobre metamatemática, etc. Principalmente a Julia Robinson, pra mim, das que eu mais curto de ler. Tem entre aspas, livro, que são as anotações dela do curso que ela dava de metamatemática. É muito bom. Foi também presidente a Julia Robinson, né? Presidente da Associação Matemática Americana, né? É extremamente importante também na solução do 10º problema de Hilbert, né? Não tem solução. Mas a solução do fato que não tem solução, né? Quem provou isso foi um russo chamado Matsevich, Yuri Matsevich. E teve correspondência com a Julia Robinson, mas o grande ponto é que, por exemplo, a metamatemática é importante? Claro que é importante, porque você entende coisas que não são possíveis na ciência da computação. E saber o que não é possível nos dá entendimento para saber o que é possível e que, de fato, não deve se perseguir em relação a algoritmos, etc. Então, o que aparentemente é inútil na matemática, até na física e outros temas, eventualmente encontra essa utilidade. Sim, a matemática é uma linguagem dada por Deus a nós, para nós melhorarmos a vida, né? Então, querendo ou não, ter dos números, geografia, etc., que na minha opinião são temas extremamente difíceis. É a primeira vez que eu fiz um curso em criptografia. É difícil entender porque realmente a teoria dos números para mim é mais difícil que as áreas da matemática. Sim, álgebra linear é mais fácil, por exemplo. Topologia. Agora, a teoria dos números é o inferno. As ramificações desse tema. De louco, né? Eu gosto de cálculo em cima de cálculo, né? Gosto mais de algo mais abstrato, enfim. Enfim, era esse aí o vídeo, né? Tem aplicação, sim. Então, que qualquer uma pessoa que quer entender e aplicar, criar linguagem de programação de repente, e avançar na lógica que tem implicações para robótica, eventualmente inteligência artificial, etc. Eu creio que avançar nesse livro é importante. Então, é isso.